E vai começar o segundo episódio do Cine Nutri. Se você não assistiu o primeiro, corre aqui no meu IGTV e assista o primeiro episódio, onde eu contei toda a minha história. E quem sou eu? Hoje eu vou contar para vocês como eu comecei na nutrição. Bom, gente, como eu falei para vocês, meu primeiro contato na nutrição foi academia. Depois eu comecei a vender suplementos pelo Facebook. Eu tinha uma página que eu fazia as vendas. Quem assistiu o primeiro episódio sabe já. Comecei a fazer essas vendas pelo Facebook para ganhar, né, um dinheirinho. E também trabalhava numa loja de produtos naturais, então eu tive que fazer curso de naturalismo. Esses dois caminhos aí me alavancaram, eu falo assim, para a nutrição. Então comecei a nutrição. E até mesmo quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu levava na bolsa sempre vários suplementos para estar na sala vendendo. Eu toda hora tava vendendo suplemento para lá e para cá, oferecendo até para professor, sempre, né? Fui meio cara de pau, falei. Mas no começo da faculdade, todo mundo deve pensar assim: ah, Tânia, será que ela estudava, Tânia? Será que ela estudava ou não? E aí, você acha o quê? Bom, eu não estudava literalmente, gente. Eu ia pra faculdade, sabe fazer o quê? Ir pro bar. Agora você vai perguntar assim, ué, Tânia, mas cadê aquela pessoa fitness que começou academia, que começou a vender suplemento, naturalismo? Você ia beber? Não, querida minha filha, eu não ia beber. Não ia beber mesmo. Minhas amigas estão de prova, quem estudava comigo sabe disso. Eu nunca fui de beber, mas sabe o que eu fazia? Levava suplementos na bolsa pra vender no bar. Verdade, gente. Se vocês não acreditam, olha, minhas amigas são provas vivas. E eu colocava suplemento na bolsa e encontrava várias pessoas e oferecendo e eu ia vendendo, ao invés de estudar. E tá, nos 2 primeiros anos, gente, eu não levava a sério a minha faculdade. E hoje, visualizando, né, minha história, eu percebo que uma coisa que me levou, né, não querer na época estudar, eu percebo isso me atrapalhou muito, foi que eu vim de uma depressão muito intensa. Ah, beleza, eu tava fazendo a faculdade e ia levando com a barriga. Isso que eu tinha que pagar a faculdade metade, meu pai metade. Nunca fui a melhor aluna, sentava lá no fundão mesmo, tinha um grupinho lá do fundo. E a gente ficava conversando, matava a aula, dava intervalo, a gente partia pro bar e não era pra beber, ao menos eu, né? Eu não bebia, mas conversava com todo mundo e fazia meus brics, eu falo. Daí tá, né, gente? Daí passou essas duas fases, desses 2 anos, passaram esses 2 anos. O que aconteceu? Chegou no 3º ano, eu percebi que eu tava fazendo merda. Eu percebi que a água tinha batido na bunda. Fui olhar as minhas matérias, né? Falei, eu sei que eu reprovei em algumas e tal, mas daí chegou uma colega da turma e falou: Tânia, certeza que você não se forma com a gente. Na hora, gente, eu fiquei abismada. Eu falei assim, lógico que não, lógico que eu vou formar. Parece que foi tipo um tapa na cara, tipo, você não é capaz mesmo de se formar com a turma. E assim, como eu só brinquei nesses 2 primeiros anos, então assim, foi um susto. E quando eu fui ver, se eu contar pra vocês quantas matérias eu tinha reprovado, vocês vão falar, não é possível. É possível sim, gente. 12 matérias a criatura tinha reprovado. E daí, o que a criatura vai fazer? Não sei. Eu não vou me formar com a minha turma, eu pensei. Bem que ela falou, agora eu não posso. Deu aquele desespero. O que eu fiz? Fui lá ver se tinha como eu fazer essas matérias com outras turmas, em outros horários. Eu falei, gente, vou ter que morar dentro da faculdade para me formar com a turma. O que eu fiz? Eu estudava de manhã, à tarde e à noite. Em 2 anos, os 2 últimos anos da minha faculdade foi praticamente assim. Então, à noite era a faculdade e de manhã eu fazia com educação física as matérias que eram iguais e à tarde eu fazia com outro curso que agora eu não me recordo qual. Então, era todos os dias assim durante esses 2 anos. E não contei pra ninguém, fiquei pianinho, falei, não vou contar pra ninguém porque eu nunca... Deixa o povo achar que eu vou reprovar, que eu não vou me formar com a turma. E sabe por que eu faço questão de contar pra vocês? Eu não tenho vergonha disso. Outra coisa que eu não contei pra vocês, que quando eu entrei na faculdade, que eu tinha minha página que eu fazia as vendas de suplementos, logo eu criei o Instagram. Eu criei o Instagram, que naquela época o Instagram virou modinha, no primeiro ano da minha faculdade. E eu criei o Instagram, e no meu Instagram, se vocês irem lá embaixo, vocês vão ver que eu sempre postei dica. A minha meta através do meu Instagram sempre foi, né, trazer futuros pacientes. Dali 4 anos eu tinha esse pensamento
E a minha meta também, tipo, como eu falei pra vocês, lá no jornalismo, eu não sei, eu sempre falava assim, eu quero aparecer, eu quero que todo mundo me conhece, não sei o quê. E eu não sabia nem o porquê disso, eu não sabia o porquê. E hoje eu entendo o porquê. Comecei com o Instagram desde o primeiro ano da faculdade, postando coisas, porque eu sei que muitas pessoas me perguntam como que eu cresci no Instagram. Tipo, hoje eu tô com 140 mil seguidores. Mas assim, eu sempre postei, sempre fiz de tudo pra, né, postar dicas e tá ali. Então, quando, né, eu terminei minha faculdade, foi muito engraçado, que foi, eu lembro, assim, do último dia, assim, da apresentação do TCC, que foi incrível. Eu lembro até hoje, assim, a sala tava cheia e eu apresentei o TCC e a galera... A professora minha falou assim... Tânia, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, Porque, como eu falei pra vocês, eu fiz tudo na moita, estudei tudo na moita nesses 2 últimos anos, então ninguém esperava que eu ia me formar junto com a minha turma. Quando eu me formei com a minha turma, as pessoas ficaram impressionadas, né, que eu acabei me formando com a turma. Foi assim, interessante, foi engraçado. Eu lembro que eu me formei, foi tipo tirar um peso das costas, porque na época tava muito puxado pra mim. E quando eu me formei, peguei o diploma na mão, eu lembro até hoje. A minha meta na segunda-feira, era numa quinta-feira a colação, acho, não lembro agora. Mas a minha meta na segunda-feira era abrir a agenda e já começar a atender. Só que eu não tinha consultório, eu não tinha diplômetro, eu não tinha fita, eu não tinha nada. Só sei que eu ia meter o louco e ia fazer. O que eu fiz? Na segunda-feira, já estava formada. O que eu fiz? Abri a agenda, coloquei no meu Instagram. E é por isso que eu venho contar pra vocês, porque foi o Instagram que me fortaleceu. Então, foi a primeira coisa que eu fiz na segunda, postar no Instagram. Agenda aberta. Eu lembro até hoje que eu fiz um post escrito, nem era falando porque eu tinha muita vergonha ainda. Então eu escrevi, agenda aberta. Gente, no mesmo dia eu consegui agendar 12 pacientes pra semana. Eu não lembro pro dia seguinte ou era pra semana, mas eu lembro que aquilo ficou marcado na minha cabeça. 12 pacientes eu tinha agendado no dia que eu tinha feito aquele post. Então eu falo que a internet me fortaleceu sim e fez eu querer muito mais. Então eu comecei a atender na cozinha da minha casa, eu não tinha mesa, era uma mesa gigante, o paciente chegava e o que eu fazia? Eu pegava uma folha sulfite, tipo, era a minha forma de atender. Colocava ali o seu nome, escrevia, fazia... Aí eu lembro que eu arrumei uma fita ainda de costura da vizinha, comecei a medir a galera, media e tinha uma balança, e daí era só, pedia a intolerância, fazia toda aquela anamnese completa, mas tudo no papel. E daí eu calculava a dieta e logo entregava também escrita à mão a dieta. Tudo à mão, vocês têm ideia? Tipo, era loucura. Gente do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu não sabia que programa usar. Eu não sabia nada. Tipo assim, eu sentia... Porque assim, não que eu não sabia, eu sabia, gente. Mas o que acontece? Quando você se forma, você se sente um pouco insegura. Você não sabe qual o caminho primeiro, qual que é o método que eu vou usar, qual que é a forma que eu vou usar. Então no começo foi assim, eu comecei atendendo na cozinha de casa, fiquei praticamente uns 8 meses atendendo em casa, assim, na cozinha, e eu consegui esses pacientes através da internet, eu falo, mostrando, né, os resultados, o meu conhecimento, porque eu estudei muito pra isso, né? Bom, e logo em seguida que eu tava atendendo em casa, deu uns 8 meses que eu estava atendendo em casa, eu comecei, aluguei uma salinha que eu pagava acho que R$400, era uma sala integrada com outras salas que também tinha atendimento, e eu colei o papel de parede sozinha, eu só tinha a mesma cadeira e não tinha, eu acho que eu tinha uma impressora, não lembro direito, e só. E comecei a atender ali, enfim, gente, daí depois eu peguei outra sala maior, comecei a atender e começou aquela loucura. E se você quer saber um pouquinho mais desse trajeto que foi difícil, minha filha, tá? E até hoje, né? É difícil, não é fácil, mas é gostoso todo esse trajeto e faço questão de contar pra vocês. Quer saber no próximo episódio o que fez ter um diferencial na minha profissão, o que eu fiz e o que eu sou hoje e o que eu faço hoje? Assista o próximo episódio, que vai ser o 3º episódio do Cine Nutri.
Espero que vocês estejam gostando. Comente abaixo do vídeo, fale se você está gostando, mande para os amigos, compartilhe, façam tudo. Espero vocês quarta-feira no mesmo horário, às 7 horas da noite. Então espero vocês aqui no Cine Nutri. Até mais!